Graça e a paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos para uma rica oportunidade de estudarmos a palavra do Senhor. O título do nosso estudo de hoje é O Sábado e a Lei. E vamos ver aqui qual é a relação entre a criação, o sábado e a lei de Deus. E para isso nós vamos estudar, nós vamos ler alguns versículos, algumas passagens bíblicas. Primeiramente, eu quero ler com vocês Apocalipse no capítulo 14, no verso 6 ao verso 7. Capítulo 14, o verso 6 diz: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar os que se assentam sobre a terra. E a cada nação, tribo, língua e povo. Ao verso 7. Dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória. Pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Nós precisamos aqui entender algumas informações importantes que tem aqui, principalmente no verso 7, que diz: temei a Deus. Temer a Deus significa reverenciar, significa respeitar. Mas também ele pode expressar o medo por parte de pessoas que não levam Deus a sério. É chegada a hora, o juízo final começa antes da segunda vinda e é o contexto para a proclamação final do Evangelho, acerca de várias etapas do juízo divino. Mas quando nós encontramos no finalzinho do versículo 7 do Apocalipse 14, que diz: adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas, esta linguagem faz uma alusão inequívoca do mandamento ao mandamento do sétimo dia, ao mandamento do sábado, com referência clara à criação, aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E nós encontramos isso nos textos que nós vamos ler daqui a pouco. Não é isso? Indicando, portanto, que o sétimo dia tem relevância especial na proclamação do Evangelho no tempo do fim. Descansar das próprias obras é a resposta ideal ao Evangelho. A admoestação a temer e a adorar neste versículo se encaixam diretamente no contexto imediato, mais amplo de guardar os mandamentos de Deus. Então, quando nós vemos aqui adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, nós vemos uma alusão aqui inequívoca ao sétimo dia, ao sábado, o quarto mandamento do Decálogo. Quando nós vamos para o livro de Gênesis, capítulo 2, livro de Gênesis, capítulo 2, verso 1 e 2 e 3, assim nos diz a palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 2, no verso 1 diz assim: assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. O verso 3. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Há uma informação importante: Deus como Criador. Lá em Apocalipse 14, 7, nós lemos, temei a Deus, dai glória.
aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes da água, né, das águas. E Gênesis capítulo 2, versículo 1 a 3, fala que Deus aqui como Criador, ele terminando toda a sua criação, e ele descansa, né, da sua obra no 7º dia, né, que é o sábado do Senhor. Quando nós vamos para Êxodo, no capítulo 20, no verso 8 e o 11, nós temos essa informação, né? Verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quando ele diz assim, lembra-te, é para nós não esquecermos. Lembra-te, não esqueça do dia 7º, do dia do sábado, para santificá-lo. Então esse dia nós temos que separar, não esquecer, né? Separar esse dia para observação, né? Largar todos os nossos trabalhos seculares e nesse dia nós lembrarmos de Deus, do Deus Criador, o memorial da criação. Verso 9. 6 dias trabalharás. Quantos dias trabalharás? 6 dias. E farás toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias literais fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo os que nele há. Olha só o link que tem aqui com Apocalipse 14, versículo 7. Né? Que neles há a terra e o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Uma coisa só é santa quando Deus santifica. Então, o 7º dia, ele é um dia santo, um dia santificado, um dia separado, abençoado e santificado pelo Senhor. Agora, qual é a relação entre a criação, o sábado e a lei? O sábado é um memorial da criação. Então, todos os sábados, no 7º dia, ao pôr do sol da sexta-feira, ao pôr do sol do sábado, nós comemoramos e nós observamos e guardamos o sábado, né, do mandamento, do 4º mandamento de Deus. Como é um memorial da criação. E o sábado ele aponta a Deus como nosso Criador e também como nosso Redentor. O 7º dia traz o selo de Deus como Criador de todas as coisas. Então, o sábado, né, ele é um mandamento que traz o selo de Deus como Criador. Por isso devemos guardar o sábado, observar esse dia que Deus abençoou e santificou para o santificar, conforme o mandamento nos diz. A criação fala do nosso valor aos olhos de Deus. Então, a criação fala do nosso valor. Deus nos criou, Deus nos modelou com a sua própria mão. Deus criou todas as maravilhas do mundo, as águas, os mares, as fontes das águas, as aves, os pássaros. E isso, amados, o sábado, ele é um memorial da criação. Não estamos sozinhos no universo. O enredo científico comum da origem da vida, reivindicado pela mídia e pela cultura popular, apresenta uma visão incompatível com o relato bíblico em todos os sentidos. Nós precisamos entender o livro de Gênesis como sendo literal. Quando diz lá, Gênesis, no primeiro dia, houve tardes e manhã,
tarde de manhã, terceiro dia, tarde de manhã e quarto dia. Isso aqui nós temos que entender e compreender como tempos de 24 horas literais. Primeiro dia de 24 horas, segundo dia de 24 horas, até o sétimo dia, que é o sábado do Senhor, um período de 24 horas. Estamos aqui porque Jesus nos criou. Porque Jesus é o nosso Criador. Deus é o nosso Criador. Por isso estamos aqui. Ele é digno de nossa adoração. Não apenas porque nos criou, mas também porque nos redimiu. Então nós temos Deus, como um Criador. Nós devemos prestar essa adoração a Deus como Criador e também como nosso Redentor. Criação e redenção estão no centro de toda a verdadeira adoração. Portanto, o sábado é vital para entender o plano da salvação. O sábado ele é um ponto vital para entendermos o plano da salvação. E o sábado fala dos cuidados de um Criador e do amor de um Redentor. Nosso Deus, Ele separou um dia para que nós descansássemos de toda a nossa obra, das labutas, É óbvio que quando Deus criou o sábado lá no Éden, Adão e Eva não iam se cansar, mas eles iam lembrar a cada sábado de Deus como Criador. No fim da semana da criação, Deus ele descansou na beleza e majestade do mundo que havia feito. Então Deus ele descansou nesse dia, na beleza, na majestade, Contemplou toda a sua criação maravilhosa. Quando nós acordamos pela manhã, vimos os pássaros cantar, as flores desabrochar. Ali está a obra, das mãos do Senhor. Ele também descansou como um exemplo para nós. O sábado é uma pausa semanal para louvar aquele que nos fez. Então, qual o propósito do sábado? De nós pararmos todos os nossos trabalhos seculares e adorarmos ao Senhor. É o dia de ir para o culto, o dia de ir para a igreja, louvarmos, adorarmos a Deus pela manhã. Ao adorarmos no sábado, abrimos o coração para receber a bênção especial que Ele colocou apenas nesse dia e em nenhum outro dia. Vamos aqui tentar explicar. Nós podemos receber as bênçãos do Senhor em qualquer dia da semana, mas o sábado do Senhor é um dia separado, é um dia especial, porque foi o único dia da semana que Deus abençoou e santificou. O sábado, ele aponta para quem? Ele aponta para o Criador, que nos amou demais para nos abandonar quando nos afastamos do seu propósito para nós. O sábado é um símbolo eterno de descanso. Nele é um sinal especial de lealdade ao Criador. Quando nós vamos para o livro de Gênesis, de Ezequiel, capítulo 20, no verso 12, nós encontramos uma importante informação. Verso 12. Também lhes dei os meus sábados. Olha só que interessante, para servirem de sinal. Então Deus deu o sábado para quê? Para servir de sinal entre o Criador e a sua criatura. Entre Deus e os seus filhos. Para servir de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Quando nós vamos para o verso 20, do capítulo 20 de Ezequiel, nós obtemos mais uma informação do sábado sendo como um sinal.
santificai os meus sábados. Ou seja, como a gente santifica o sábado, o sétimo dia? A gente separa ele como um dia especial. A gente deixa todas os nossos afazeres, os nossos interesses para louvarmos a Deus, para estarmos em contato com a natureza, para estarmos em contato com o Criador. Lembrar, né, de Deus como um Criador, como Criador. Pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, como já disse, inequivocamente, o sábado é um sinal, né, entre Deus e sua criatura. É um símbolo de descanso, não de obras, da graça, não do legalismo, de segurança, não de condenação, de dependência de Deus para a salvação, não de nós mesmos. O descanso sabático é o descanso nos braços daquele que nos criou, nos redimiu e voltará para nos buscar. A mensagem de Deus para o mundo no tempo do fim, apresentada em Apocalipse 14, no livro da qual nós lemos hoje, né, as 3 mensagens angélicas, chama as pessoas a descansar em seu amor e cuidado a cada sábado. A cada sábado nós descansamos no Senhor. Chama-nos a lembrar-nos daquele que nos criou e dar-lhe glória. Amados, guardar o sábado também é um elo entre a perfeição do Éden e a glória dos novos céus e da nova terra. Isso nos lembra que um dia os esplendores do Éden serão restaurados. Precisamos entender, né? Quando Deus deu o sábado, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 1 a 3, a Adão, eles não se cansavam, mas eles, todo o sétimo dia, eles iam lembrar de Deus como Criador. Então o pecado entra no mundo e nós precisamos entender que o sábado é um ensaio da nova terra, do Éden restaurado. Então, o sábado da criação é um sinal entre Deus e o seu povo, e é um sinal, né, de que é um ensaio da nova terra, o Éden restaurado. Os adventistas do sétimo dia têm sido acusados de legalista por causa da guarda do sábado. Mas é uma má compreensão, porque nós não guardamos o sábado para sermos salvos. Não temos isso na nossa compreensão. Nós entendemos e compreendemos que nós somos salvos unicamente pela graça, pela misericórdia, pela graça do Senhor. Somente pela graça. Pela graça sois salvos, assim como diz a palavra do Senhor. Não por guardar o sábado, não por deixar de adulterar, não por não adorar imagem de escultura, não por deixar de falar o nome de Deus em vão, deixar de matar, de roubar, de adulterar. Nós não deixamos de fazer essas coisas, não guardamos os mandamentos, os 10 mandamentos do Decálogo para sermos salvos. E com o sábado é a mesma forma. Nós não guardamos o sábado para sermos salvos. Nós guardamos o sábado em obediência ao mandamento de Deus. E a lei não tem a função de salvar, o sábado não tem a função de salvar. Mas nós guardamos e obedecemos como um reflexo de uma vida
transformada, de uma vida salva em Cristo Jesus, sendo o sábado o símbolo da redenção e também justificação pela fé. E por quê? As pessoas pensam que estamos tentando forçar a entrada no céu em razão da observância do mandamento. Nós não podemos forçar a entrada no céu por nenhum dos mandamentos, nem pelo sábado, nem por deixar de matar, nem por não cobiçar, por nada. Nós observamos e guardamos os mandamentos de Deus em obediência ao Senhor. Então, que fique entendido que nós não guardamos o sábado para sermos salvos. Nós não deixamos de adorar a imagem de escultura para sermos salvos. Nós guardamos a lei de Deus por obediência. Então, uma vida transformada em Cristo Jesus, transformada pela graça de Deus, pela qual nós somos salvos. A obediência é um reflexo. E o sábado, ele será um ponto de controvérsia para o tempo do fim. Será um dia que será um sinal do povo de Deus. Que nós possamos estudar sobre esse tema. Que nós possamos entender que o sábado é um sinal. Que Deus disse para lembrar e não esquecer desse dia. Mas que em breve o nosso descanso será eterno. E o nosso sábado e o nosso Shabat será eterno em Cristo Jesus. Que a paz de Cristo e o poder do Espírito Santo, a doce consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Amém.